Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo 2, e falar sobre a palavra do Senhor. Efésios 2, a gente vai dar uma geral um pouco sobre a carta de Efésios e entender o que na prática isso quer trazer para a gente, como estilo de vida, né? O pastor semana passada também falou que a gente fala sempre a mesma coisa, né? A gente prega e fala a mesma coisa ao longo dos anos e hoje não vai ser diferente, você não vai ouvir nada novo. Você vai ouvir a mesma coisa que você já ouviu, provavelmente sua vida inteira de crente, ou você que é crente há pouco tempo, você também já ouviu sobre isso. Mas a gente entende que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada momento, e ela encontra um coração. Hoje o teu coração é um, semana que vem ele é outro, porque você viveu experiências durante a semana. Então a minha oração é para que o nosso coração ele seja uma terra fértil, um terreno fértil para receber a palavra de Deus, cada um na medida que o Senhor e o que o Espírito Santo quer trazer para cada um de nós, que ele encontre essa guarida, esse lugar de fala, esse lugar de confronto, esse lugar de afago, esse lugar de transformação, esse lugar que mexe com a gente, que cada um dos nossos corações aqui nessa manhã possa estar aberto para receber a palavra não minha, mas a palavra do Senhor. Mais do que aquilo que eu falar do que eu falar e do que eu planejei falar, eu oro sempre para que o Espírito Santo seja aquele que ministra aos nossos corações a palavra que Ele quer trazer, amém? Efésios 2, eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ficar somente do versículo de 1 a 10. Efésios 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, quando também os demais. Versículo 4. Como é que começa esse versículo aí, antes da vírgula? Você que está com a sua Bíblia aberta aí, vai? Mas Deus, amém. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém? Senhor, mais uma vez, pedimos a inspiração do Senhor na meditação da Tua palavra. Deus, cerra os meus lábios para aquilo que é meu e abre os meus lábios para aquilo que é do Senhor, e que o nosso coração possa receber a Tua palavra em nome de Jesus. Irmãos, Paulo escreve essa carta, e ele escreve algumas cartas. Ele escreve a carta para a igreja de Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios, e ele estava preso. E aí eu abro um parêntese, que não tem a ver exatamente com o capítulo de Efésios ou com a carta de Efésios, que me chama a atenção, porque em vários momentos a gente escuta isso. Paulo estava preso e ele escreve uma carta. Paulo estava preso e ele faz uma recomendação. Paulo estava preso e ele anima os irmãos. Falei, caramba, o cara está preso e é ele quem anima, o cara está preso e é ele quem escreve uma carta, o cara está preso e é ele quem dá uma palavra. Então, eu queria começar e fazer uma declaração para nós aqui, que nos nossos piores fracassos, ou que nos nossos piores desertos, nas nossas piores dores, Deus pode nos usar para abençoar alguém. Então, Paulo estava preso e ele escreve essa carta.
a gente vai entender um pouco sobre a carta de Efésios. Éfeso é a capital romana, é uma grande cidade, é uma grande metrópole, mais de 1 milhão de habitantes. Era uma cidade portuária, então é uma cidade de muita passagem, muita gente passava por Éfeso, entrando e saindo da cidade. Era a residência oficial do governador, né? Ele morava em Éfeso, então, por si só, já se torna uma cidade importante nesse período. E, além disso, ela era a cidade do templo, que abrigava o templo, o grande templo da deusa Diana. Né? Rituais eram feitos para a deusa Diana. A economia de Éfeso girava em torno do templo da deusa Diana. Então, você tinha artesãos, você tinha ourives, você tinha uma diversidade de profissionais que atuavam naquela cidade, especificamente por conta do templo da deusa Diana. Era uma cidade completamente idólatra, completamente idólatra. E aí, se você quiser ver um pouquinho dessa história depois, você vai lá em Atos 19, você vai ver o que acontece com Paulo, quando o Paulo ele começa a pregar o evangelho e esse negócio começa a dar errado. Quem estava ganhando muito dinheiro por conta do templo da deusa Diana, vendendo os seus produtos, fazendo o seu comércio, a economia ela começa a cair. Por quê? Porque Paulo está anunciando o evangelho de Jesus e as pessoas estão se convertendo. E ao se converter, elas estão perdendo ou deixando os seus negócios, abandonando os seus maus caminhos, e um grande alvoroço vai sendo causado na cidade, por causa da pregação do evangelho de Jesus. E aí a gente olha lá para o Império Romano, e a gente olha hoje para 2022. Meu irmão, só mudou o ano, porque a perseguição, a dificuldade, ela acontece igualzinha lá e acontece aqui hoje. Mas o que Deus quer chamar a igreja, que é atual, que deve ser atual, que precisa ser relevante e necessária, é que pelo Espírito de Deus ela avance, ela vá para fora e pregue o Evangelho, para que esse alvoroço, como a própria palavra de Deus, estes que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Quem são esses? São esses irmãos e irmãs cheios do Espírito Santo que causaram uma revolução por onde passaram. Na segunda viagem, Paulo vai a Éfeso 2 vezes. E na segunda viagem ele fica por volta de 3 anos, e é onde o evangelho se espalha, onde eu falei sobre todas essas coisas. Muita gente se converte, e aí Paulo direciona uma carta para a igreja em Éfeso. O objetivo dessa carta, ela tem um objetivo teológico, doutrinário e prático, né? Ele quer dizer um pouco falar sobre a doutrina da igreja e o que na prática o crente dessa igreja precisa e deve fazer agir na sua vida. Ela também, e aí alguns estudiosos vão dizer que ela é uma carta que foi provavelmente não somente escrita para a igreja em Éfeso, mas para várias igrejas, porque ela não cita, como muitas cartas de Paulo a gente vê fazer, ele cita saudações a irmãos de cada igreja. Em Éfeso, ele não faz isso. Na verdade, ele faz isso uma única vez, quando ele cita uma pessoa na igreja de Éfeso. Mas isso é só especulação. O fato no capítulo 1, trazendo um resumo para a gente, ele fala sobre o plano da redenção do homem, como a Trindade, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se envolvem no plano da salvação. O Pai planeja esse plano, o Filho executa esse plano e o Espírito Santo aplica a obra da redenção em cada um de nós. E ele termina o capítulo 1 orando para que a igreja entenda tudo o que Deus fez por ela. Ele fala, dou graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, pela igreja, enfim. E aí você lê o capítulo 1, você que não veio semana passada, lê 1, e aí você lê o 2 e se prepara já para o 3 semana que vem. Amém? E ele fala da grandeza do poder de Deus, ao revelar esse poder da ressurreição, ele entra, de fato, no capítulo 2, que é onde a gente leu e é onde a gente vai meditar juntos hoje, que fala sobre o resumo da nossa fé. O resumo da nossa fé está aqui nesse capítulo. Como a gente precisa conhecer a Cristo, como nós fomos alcançados
por essa graça. E eu amo falar sobre a graça, eu amo falar sobre esse assunto, é algo que me apaixona, é algo que me constrange, é algo que quando eu leio isso, quando a gente recebe entendimento disso, a gente fica uau, uau, uau. Eu não mereço, mas Ele me alcançou. Eu não mereço, mas Ele me encontrou. Foi Ele que me encontrou. Então, a gente vai discorrer do 1 ao 10, e aí a gente vai trazer 4 aplicações práticas para a nossa vida sobre esse texto. Amém? Bom, Paulo começa o seguinte, versículo 1. Ele fala da nossa condição, ou da condição da igreja de Éfeso. O que é a nossa condição sem Deus? Versículo 1. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, a gente vai ler todos os versículos de novo. Ele vos deu vida, estando vós em vossos delitos e pecados. Primeira coisa, ele diz qual é a condição daquele que não tem a Cristo, que não foi alcançado pela graça. Você estava morto. Essa é a condição. Morto. O que é morto, gente? Morto é morto. Morto pensa. Morto anda. Morto fala. Morto toma decisão. Morto faz escolha. Morto acerta. Morto erra. Não. Morto não faz nada, está morto. E essa era a minha condição. Essa era a tua condição antes de ser alcançado por essa graça. Nós éramos mortos. Morto não reage, morto não faz nada. E quando nós estamos mortos espiritualmente, pode acontecer o que for, pode acontecer um furacão, pode acontecer um tornado, pode aparecer Deus na minha frente, eu estou morto, nada vai mudar. A nossa condição era essa. Deus podia gritar para a gente não ia ouvir, porque a gente estava morto. Somente com Deus trazendo a vida, trazendo esse poder da ressurreição, a gente pode sair dessa condição. Nós estávamos assim, eu e você. Cada um de nós conhece a nossa história. Cada um de nós sabe da onde veio, da onde Deus te tirou, da onde Deus nos tirou. E a gente tinha essa condição de morto espiritual. E por quê? Qual é a causa dessa morte? Versículo 2. Aí, no final do versículo 1 ele diz, por causa dos seus delitos e pecados. Por causa dos nossos pecados. Nascemos já em pecado. E aí o versículo 2, ele vai dizer, olha, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O curso desse mundo é o quê? É a cultura caída do homem. É o curso desse mundo. A gente anda, a gente vive nesse mundo, não somos desse mundo, mas nós vivemos na cultura caída desse mundo. Então, é disso que ele está falando, é onde nós andávamos. Andávamos confortavelmente com a cegueira. O povo em Éfeso andava tranquilamente cego, ele andava tranquilamente idólatra, ele andava tranquilamente pensando no seu bel prazer, né? Um povo, e hoje a gente vive muito isso, um povo hedonista, que é o povo que se preocupa só com o seu prazer próprio. Eu quero tudo para mim, é o meu prazer, a minha vontade, aquilo que me sacia. Né? E hoje, quando a gente entra no mundo das redes, a gente vê mais muitas selfies e pouca foto do outro. Né? A selfie é o quê? Sou eu para mim, sou eu me mostrando aqui. Né? O pastor falou sobre o livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse versículo, para mim, ele nunca foi tão atual quanto hoje, 2022, de agosto 21 de 2022. Por quê? Porque a gente vive uma geração que perdeu a capacidade de escutar. Você fala A e a pessoa entende Z. Nem B, né? Porque B está perto. Ela entende Z, que é o último. Né? Então, a gente vive essa geração que perdeu a capacidade de escuta. Então, quem tem ouvidos, ouça, porque você precisa aguçar o teu ouvido para aquilo que Deus está falando com você. Continuando, e atuavam, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A gente estava no gabinete ali, a gente falou um pouquinho sobre isso. Príncipe da potestade do ar, ele está falando do diabo, do nosso inimigo.
né? O nosso principal adversário. Filhos da desobediência, e filhos da ira, ele também fala sobre isso. Por que somos filhos da desobediência? Nós somos filhos do pecado original. Somos descendentes desse pecado. Adão e Eva pecaram, e aí a gente herdou esse pecado. Então ele fala que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, atuando contra os filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, se éramos filhos da desobediência por conta do pecado de Adão e Eva, nós também somos filhos da ira. E da ira de quem? Da ira de Deus. Mas não uma ira igual à ira humana. Uma ira que quando a gente fala que a gente está irado, a gente está com raiva, a gente quer se vingar, a gente quer machucar o outro, a gente quer destruir o outro. Não. A ira de Deus é uma característica da justiça dele. Então, o que ele está dizendo que quando nós somos filhos da ira de Deus é que nós merecíamos o castigo de Deus. É isso que eu e você merecíamos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, cegos andando ou não andando, né? Éramos mortos e éramos filhos da desobediência e filhos da ira de Deus. Precisávamos merecer o castigo de Deus. Todo dia de manhã eu costumo falar isso. Isso é ruim, né? É duro, machuca e está pesado o clima. Estou sentindo que estão me olhando assim. Calma, gente, vai melhorar. O versículo não acaba no 3, não, né? Calma aí. Até o 10 a gente vai. Mas todo dia, quando nós acordamos, sabe o que você merecia? Sabe o que eu merecia? Morrer. Todo dia você merecia morrer. Mas há um texto na Bíblia que fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Éramos filhos da ira, nós merecíamos mesmo ser castigados. Mas por causa dessa misericórdia que nós não somos, por causa dessa graça que nós não somos. É pesado, não é? Ficou o clima pesado, até o versículo 3, mas calma. A gente falou que nós éramos mortos, nós éramos escravos do pecado. E nós éramos condenados debaixo dessa ira de Deus. Mas aí, gente, vamos aliviar um pouquinho, vamos baixar o ombro aqui, respirar. Há duas palavras que resumem a nossa vida, que muda a minha história e muda a tua história. E são essas duas palavras que a gente leu junto no versículo 4. Que palavras são essas? Mais Deus. Mais Deus. A gente era morto. A gente era escravo. A gente merecia morrer. A gente não devia nem estar aqui. Mas o versículo não acaba no 3. No 4 ele fala, mais Deus. Essa é a chave da nossa vida, essa é a chave do Evangelho, porque a história ela não acaba ali. Para toda escravidão, para toda cegueira, para toda idolatria, há uma palavra de Deus dizendo, olha, mais Deus. Há uma possibilidade, olha só, presta atenção. Você estava assim, essa era a tua condição, mais Deus. E aí ele vai continuar. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ah, meu irmão, mais Deus. Por que Deus nos salva? É por causa da sua misericórdia e do seu grande amor. Ele não nos trata como nós merecemos. Ele nos trata pela sua essência de misericórdia e de amor. E aí ele continua. Ele repete. Falei, olha, mais Deus. Mas deixa eu lembrar de novo. Não esquece não. Versículo 5. Estando vós mortos em vossos delitos. Não se esquece. Nos deu vida juntamente com Cristo. Vírgula, traço, e diz, pela graça sois salvos. Ah, Jesus. Amém. Vamos orar, terminar. Estou brincando. Acabou aqui. Não precisa falar mais nada, é o resumo. Qual era a tua condição? Qual era a minha condição? Qual era a nossa condição? O que a gente merecia? Mas Deus, rico em misericórdia,
rico em graça, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Por quê? Pela graça nós somos salvos. Aleluia, aleluia. A nossa salvação, meus irmãos e minhas irmãs, ela não é uma coisa simples e corriqueira que Deus faz, não, meu irmão. Isso é uma operação de milagre. Por que é uma operação de milagre? A gente estava o quê? Morto. E o morto ressuscita? No natural? Não ressuscita. Quem é que ressuscita morto? Meu irmão, é só pelo poder de Deus. É só pelo poder de Deus. Então a gente fica... A famosa sentença, quem nasceu na igreja? Aqui, que nem eu. Temos um monte de nós aqui. Quem não nasceu na igreja, eu sei que você nasceu no hospital e tal, não, mas quem não nasceu no evangelho, né? Tem mais gente aqui. E eu quero dizer, não desmerecendo, eu quero dizer que tanto um quanto o outro, porque a gente tem a tendência de valorizar aquele que foi encontrado, que viveu uma vida de pecado. Eu era um assassino, eu era um idólatra, eu era um adúltero, mas Deus me alcançou pela graça e tal. E a gente tem a tendência de elevar mais essa pessoa do que aquele que nasceu na igreja. E nós que nascemos, aí eu me incluo, nós que nascemos na igreja, também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente precisava ser alcançado em algum momento por essa graça e por esse amor. E esse encontro aconteceu para mim, esse encontro aconteceu para cada um de vocês. E é por causa disso que nós estamos aqui. Por causa desse mais Deus. A gente não merecia porque nascemos na igreja. Que bonitinho, né? Eles corriam pelo banco da igreja, cantavam desde menininho e tal. Amém, bênção. Isso nos para muitos aqui, nos livrou de passar por outras dificuldades, mas não nos livrou de uma vida também de desafios. Mas Deus nos alcançou por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Então, para você que nasceu na igreja, ou para você que foi alcançado por esse evangelho depois, a graça é a mesma para mim e para você. Deus nos escolheu, Deus nos encontrou para transformar a nossa vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então é uma operação de milagre. Nós sermos encontrados por Ele, quando nós somos ressuscitados com Cristo, um milagre aconteceu na minha vida, meu irmão. Então você tem que celebrar mesmo. Você tem que celebrar, porque você é um milagre. Eu sou um milagre. Eu era morto, você estava morto e você ressuscitou. Glória a Deus por isso. Então a salvação é uma operação de milagre. Então não trate a salvação, não trate a graça de Deus como uma coisa barata. Não, ela é uma operação de milagre na nossa vida. E Deus nos chama para fazer milagres na vida de outros também. Aleluia, aleluia. A gente respondeu a pergunta: por que Deus nos salva? Por causa do seu amor, da sua misericórdia. E o que Deus fez? E a gente vai continuar lá no versículo 6. Você lembra que a gente estava morto, escravo e condenado. E para cada uma dessas ele dá uma resposta para a gente no versículo 6. Você estava morto. E aí o versículo 6 diz o seguinte: e juntamente com ele nos ressuscitou. Você estava morto, ele te deu vida. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente era filho da ira, merecíamos o castigo. E Ele nos traz para sentar junto com Ele. Não para a glória nossa, e a gente vai ver isso daqui a pouco, mas para a glória dEle. Para a glória dEle. Por que Deus faz isso, meus irmãos? Por que Ele faz isso? Lê para mim, vamos ler o versículo 7. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Meu irmão, é algo maior do que você. Deus não te alcançou, Deus não me alcançou para que a gente pudesse entrar aqui e falar: não, eu sou bom, eu sou merecedor dessa graça, eu faço alguma coisa para merecer, ou eu fiz alguma coisa que me faça merecer esse toque, que me faça merecer essa graça, que me faça merecer essa transformação de vida. Não, meus irmãos, é algo muito maior. Deus faz tudo, o fim de tudo é nele mesmo e não em mim, e não em você. Tudo que Deus faz tem um fim nele.
tudo aponta para Ele, tudo é por causa dEle. E a gente canta e a palavra diz, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória hoje e para sempre na igreja de Cristo. A Ele a glória. É algo maior do que eu e você. E aí você pode pensar, nossa, mas Deus faz tudo por causa dEle mesmo. Então Ele é um Deus egoísta, que Ele está te achando o tal. Ele é isso aí, Soninha. Ele é Deus. Ele não me deve satisfação. Ele não te deve satisfação. Ele simplesmente é. Eu não sei se foi o pastor semana passada, eu não lembro, alguém falou, né? A gente nomeia Deus de algumas formas. E Deus, na verdade, Ele nunca se apresentou com um nome. Ah, eu sou Deus, eu sou Yahvé, eu sou não sei o quê, eu sou... Como é que Deus se apresenta? Sempre. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Ele é. Ele era. Ele era antes. Ele é hoje. Ele continua sendo. Amanhã Ele vai ser também. E vai ser por toda a eternidade. Ele é. Ele é. O fim é nele mesmo. Versículos 8 e 9. Diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom, é presente, é gift de Deus para nós. Não de obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, se a salvação fosse por algum merecimento nosso, existia uma pequena, vou chamar de pequena, uma pequena chance da gente se gloriar, né? Da gente dar aquela estufada no peito e falar, não, esse aí foi porque eu mereci. Aí Deus vem, ó, dá uma rasteira na gente. Ele fala, olha, é para que ninguém se glorie. E o interessante é que ele fala o seguinte, somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, para alcançar essa graça, essa salvação, você precisa de quê? Precisa da fé. E aí, ele fala, e isto não vem de vós. Isto o quê? A fé. É dom de Deus. Então, peraí. É Ele que me salva. E para eu ser salvo, eu preciso da fé. E a fé que eu preciso para ser salvo, é Ele que me dá. O que eu tenho a ver na história? Eu faço o que nesse negócio? Meu irmão, o que sabe que você faz? Nada. Recebe. Aceita. Abre teu coração. Porque até a fé que nós precisamos para ser salvos, para sermos alcançados por essa graça, é Ele quem nos dá. Ele nos salva e Ele nos dá a fé para sermos salvos. Que maravilhoso, que incrível esse Deus. E aí no versículo 10, ele vai finalizar, porque a gente é o quê? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Feitura dele. Essa palavra feitura, no grego, ela vem da palavra, no português, para a gente português, de poema. Né? Poema, e para a nossa língua, poema. E Deus está dizendo que a gente é um poema dele, feitura dele, obra de arte dele. Ele nos criou, ele nos fez. Há uma expressão do Salmo 139 que me toca profundamente. Aquilo me faz viajar, me faz chorar, me faz pensar, me faz... No ventre da tua mãe você foi entretecido. Nossa, é uma palavra linda demais. É algo que Deus fez, meu irmão. Assim, a gente pensa num artesão fazendo à mão. Eu não sei quem já foi no... Acho que é no Florida Mall, que tem um troço de escultura de vidro que faz no fogo. Gente, aquele negócio é lindo demais. Você vê o cara fazendo com maçarico, ele faz aquelas obras de arte de vidro. É incrível. Deus nos fez como poema dele, feitura dele. E aí, as boas obras, elas não são a causa da salvação.
mas elas são o resultado da salvação. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras, eu não sou salvo porque eu sou bonzinho, eu não sou salvo porque eu me dou bem com todo mundo, eu não sou salvo porque eu dou um presente. Não, porque eu sou salvo, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. E aí, lembra da história da graça, da fé, que é Deus que dá? Olha isso. Presta atenção, para a gente acabar e já ir para a aplicação. Feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus ajuda aí, gente, vai. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Espera aí. Até as boas obras que eu vou executar depois que recebi essa graça, ele está dizendo, olha só, Deus de antemão já preparou para que a gente andasse nela. O que eu faço aqui nessa história toda? Onde me cabe? O que cabe o homem aqui, eu e você? Gente, isso aqui deveria trazer o povo crente, evangélico de Jesus, eu e você, a gente devia ser o povo mais humilde nessa terra, não é verdade? Devíamos. A gente devia ser o povo mais humilde dessa terra. Por quê? Porque nada vem de mim, nada vem de você, é tudo dele. É tudo por causa dele, até as boas obras que a gente faz. Então a gente falou aqui sobre o Ministério de Ação Social, as boas obras que a gente faz no nosso escritório, as boas obras que a gente faz aqui, social, de ajudar alguém, de fazer uma cesta básica e tal. Meu irmão, isso tudo é resultado dessa graça, resultado desse encontro, mas ele de antemão, ele já tinha preparado isso. É por causa dele que a gente faz essas coisas, é por causa do toque dele na nossa vida que a gente continua fazendo. Tudo é por causa dele. É graça do início ao fim. Do início ao fim. E aí, eu não vou entrar, mas o restante do capítulo, do 11 ao 22, ele vai falar especificamente da igreja. O que essa graça produz? Meu irmão, ela tem que produzir unidade na igreja, ela tem que produzir comunhão na igreja. Essa graça ela tem que produzir uma igreja que avança, uma igreja que quer ir para cima, que é, como a gente tem falado, atual, relevante, necessária. Mas, meu irmão, essa igreja só vai ser atual, relevante, necessária, se ela for impelida e cheia do Espírito Santo. Paulo não foi preso por causa do discurso dele, por causa do discurso moral dele. Paulo foi preso por causa do discurso da palavra, por causa do discurso do evangelho. Ele pregava o evangelho. É isso, por causa disso, que ele foi perseguido. E o que a gente pode fazer hoje? Diante de tudo que a gente viu. A gente era morto, a gente merecia o castigo, mas Deus nos alcançou por essa graça, e essa graça que Ele me deu, que me deu a fé para receber essa salvação e partilhar as boas obras. O que a gente pode fazer hoje? A primeira coisa é nos despertar para a nossa condição, como a gente está hoje, como eu estou hoje, como está a minha vida hoje. Pode ser que aqui dentro ainda existam pessoas mortas espiritualmente. E aí quando eu falo morto, não pensa, não reage, né? Tem gente que só sobrevive, não vive. Que está andando, que está fazendo, que está comendo, que está trabalhando, que está se relacionando, que está vindo na igreja, mas está morto. Está frio, está sem graça, está sem sabor. A obra de arte parece que não está rolando. Está cego, está idólatra. Primeira aplicação é nos despertemos para a nossa condição. Não se permita continuar vivendo nessa condição de morto espiritual. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Estar na igreja não garante para a gente salvação. O que garante salvação, meu irmão, é entender essa palavra. É entender que nós fomos alvos dessa graça, que nós éramos mortos e fomos ressuscitados por Ele. Então desperta. Avalia a tua condição, avalia a nossa condição, para que a gente seja relevante, a gente precisa acordar para essa condição, de não viver como um morto, mas viver como um ressuscitado, como alguém que foi alcançado por esse milagre, que viveu esse milagre. É isso que a gente precisa. A segunda coisa é, falando sobre o versículo 4, não importa o tamanho do teu pecado, não importa a tua história, Ele é especialista em transformar histórias. Apesar da nossa condição, sem
sempre vai haver um mais Deus. Mais Deus. Eu era assim. Mais Deus. Eu matava. Mais Deus. Tem um caso que está muito à tona na mídia, por causa de uma série que foi ou vai ser lançada, sei lá. Eu era criança nessa época, mas quem é mais velho vai lembrar o caso lá do Guilherme de Paula com a filha da Glória Pérez, uma escritora famosa, tinha uma novela, 1992, talvez. E aí lançaram agora uma série, revivendo o caso, enfim. Só que esse cara se tornou pastor. Hoje ele é pastor. De uma igreja. De forma nenhuma eu vou dizer o quão transformado ele foi, mas o que eu estou dizendo é que a nossa tendência é fazer exatamente o que eu fiz. Será que ele se converteu mesmo? O cara matou. Ele confessou. Ele é réu confesso. É assim que fala, advogados? Réu confesso. Réu confesso, matei. Isso foi há 20 anos atrás. 30? 92. 30 anos atrás. 30 anos atrás. E eu e você, crente, quando não somos atuais, nem relevantes, e nesse caso, em muitos casos, a gente se torna desnecessário, porque um crente desse é melhor que nem tenha. A gente julga. Eu julgo. Tô falando de mim. Caramba, será que esse cara se converteu? Meu pastor? Sei não, hein? Virou pastor? Meu irmão, se eu entendo essa palavra aqui, quem matou, quem roubou, Fernandinho Beiramar no Rio, o líder do PCC que é em São Paulo, e você de outras regiões que eu não sei, o líder da facção do seu estado, meu irmão, se eu entendo essa palavra, Deus pode alcançar e transformar a vida de um homem, de uma mulher. O Evangelho, e aí eu não vou finalizar não, faltam 2 coisas. O Evangelho, ele não vem para nos melhorar. Deus não veio, Cristo não veio para melhorar eu e você não, meu irmão. Ele não quer, vou trazer aqui a Renata na condição que ela era, eu vou melhorar ela um pouquinho. Ela vai ser uma pessoa um pouquinho melhor. Eu vou melhorar aqui a Soninha pelo que ela era e eu vou melhorar ela. Não, Jesus não veio para melhorar a gente não, ele veio para transformar. Ele veio para mudar a nossa história, a nossa situação de morto e trazer vida para que a gente não ande perambulando como um zumbi nesse mundo, mas que a gente ande caminhando segundo a vontade dele. Aquele que entendeu, que recebeu da sua graça, que foi alvo do seu amor, da sua misericórdia, e anda segundo a sua vontade. Então para de achar, Senhor, eu quero ser só um pouquinho melhor. Não, meu irmão, você não tem que ser um pouquinho melhor, não. Você tem que ser transformado. Eu tenho que ser transformado dia após dia. E aí eu entro já na terceira aplicação, que é: permita Deus trabalhar em você. Então, se você precisa se nós precisamos nos despertar para a nossa condição. No segundo, a gente precisa, não importa o tamanho do nosso pecado, da nossa história, sempre haverá um mais Deus e ele vai mudar a nossa história. Paulo foi alvo dessa transformação. Eu imagino que, comparando aqui Paulo com esse cara que eu falei, né, o Guilherme de Pada, amigo, o Paulo perseguiu gente, hein? Matou foi gente, e foi alcançado, e foi alvo, e está aqui sendo inspiração para a nossa palavra hoje. E a terceira coisa, permita a Deus trabalhar em você. Permita que Ele escreva um poema na nossa vida, na sua vida. Deus quer escrever um poema na nossa história. Ele quer escrever uma obra de arte. Ele quer escrever pelas linhas da nossa vida, que não são certas nem erradas, mas é a linha que Ele conduz. É o caminho, é caminhando nele, é caminhando com Ele. Permita que Ele escreva um poema na sua vida. E o quarto e último, o pessoal do louvor pode vir. Escrevendo esse poema, se abra, falei para Deus trabalhar em você. E aí, enquanto ele escreve esse poema, se abra para que Deus trabalhe através de você. O que isso quer dizer? Meu irmão, essa graça, essa mensagem, ela não é só para mim. Ela precisa ser espalhada, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada. E ela não pode ficar só comigo. Da mesma maneira que nós fomos ressuscitados
nós podemos também ressuscitar a outros. O próprio Jesus falou que as obras que eu fiz, vocês podem fazer e maiores ainda farão. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas a tua vida, a minha vida, nós carregamos uma mensagem. A mensagem da graça, a mensagem do Evangelho, a mensagem de transformação, a mensagem de ser mais do que falar, mais do que discursar sobre, é viver uma igreja, para que a gente seja realmente relevante na vida de outros, não só para a gente. Para que a gente seja relevante naqueles que nos cercam, para que a gente seja atual e relevante nesse mundo caído e perdido. Mais do que a nossa fala, o nosso discurso moral, o Senhor, Ele deseja transformar a nossa mente, transformar o nosso entendimento, para que a gente viva essa vida e viva nesse mundo, alcançando a outros também, espalhando essa graça, vivendo essa graça, experimentando dessa graça. Então, meu irmão, essas 4 coisas, despertar para a nossa condição, avaliar a nossa condição, não importar o tamanho da tua história, do teu pecado, do teu passado, Deus é especialista em transformar histórias, mas Deus, com sua graça, com seu amor, pode nos transformar. Permita que Ele trabalhe em você e se abra para que Ele trabalhe através de você. Que essa graça maravilhosa, ela possa nos alcançar todos os dias da nossa vida. Que a gente possa se abrir para receber e entender, reconhecer que nada vem de nós. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. É tudo por causa dEle. Mas que seja sempre, não para glorificar o nosso nome, não para glorificar a mim, a você, não, mas para glorificar sempre a Ele. Que Ele seja sempre exaltado na nossa vida, que Ele receba sempre a glória pela nossa vida, que Ele receba sempre a adoração na nossa vida, que tudo que nós fizermos na nossa vida, e quando eu falo tudo, seja para a glória de Deus. O nosso acordar, o nosso levantar, o nosso dirigir, o nosso falar, o nosso nos relacionar como igreja, o nosso orar uns pelos outros, que tudo seja para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém?